pessoal, mais um Figuras da Dança, hoje especialmente com a Paola Vasconcelos. Ela que é da primeira turma do curso de dança em 2009, fez o mestrado em artes cênicas e esse ano voltou, olhem que legal, voltou para cá, para a faculdade de dança, como professora substituta, dando aula para a nossa turma agora de Análise 2. Tudo bom, Paola? Tudo bem. Muito obrigada pela tua participação. Então, para começar, como de praxe, né, conta para nós a tua trajetória na dança. Primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui, né, conversando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha história. Bom, eu comecei a dançar quando eu era criança, né, eu fazia aulas de jazz, comecei com 7, 8 anos, aí eu dancei até uns 13. Aí depois eu parei um pouco e aí em 2006 eu comecei a fazer aula de dança de salão e naquele mesmo ano eu resolvi entrar num grupo de dança de salão e comecei a dançar todos os dias, acompanhar aulas, enfim, fazer esse papel mais de monitora e aí resolvi que eu não queria parar. Aí quando eu estava no ensino médio, já terminando o colégio, eu dei muita sorte porque foi o ano o vestibular que abriu, então, essa possibilidade na URGS, e aí eu me atirei. E enfim, consegui entrar na primeira turma. Aí na faculdade foi bem bacana, porque além de conhecer professores bem especiais, assim, eu pude conhecer outros colegas e a partir desses contatos me ampliou muito a minha visão, assim, dentro da dança, né? Porque a princípio eu dançava dança de salão, eu gosto muito de tango e, enfim, ainda trabalho nessa área, mas acabou que eu ampliei essas possibilidades e aí tive a oportunidade de participar do projeto Dar Carne à Memória, da Eva Chu, como bailarina, né? E aí depois também dancei um trabalho com a professora Luciana Paludo, né? Que também de dança contemporânea. E todas essas aulas, esses contatos, essas reverberações também acabaram refletindo na minha dança e todo o meu olhar sobre a dança de salão, sobre o tango também, de certa forma, se expandiu e começou a entrar outros aspectos que eu considerava importante, né, de pensar o corpo, enfim. E aí em 2012 eu me formei, logo em seguida entrei no mestrado em artes cênicas na área de processo de criação. Tanto o meu TCC quanto o meu mestrado foi orientado pela professora Mônica Dantas, aqui da faculdade. E aí também eu entrei no NECITRA, que é o Núcleo de Estudos e Experimentações com Circo e Transversalidades, onde eu comecei a desenvolver trabalhos nessa relação corpo-objeto, né, com objetos de malabarismo, algumas parcerias com o malabarista Gabriel Martins também, além do meu trabalho autoral na área de tango, né, nessa parte mais artística, com o Giovanni Vergo também, que eu desenvolvo desde 2012. Então, enfim, sou um pouco transitória por esses campos, assim. No início foi um pouco resistente, assim, principalmente da parte do meu pai, porque ele ficou muito preocupado, ele não sabia muito bem, era um curso novo, achava que seria muito difícil, né? Enfim, na minha formação profissional e como que seria o mercado de trabalho em relação a isso. Mas da parte da minha mãe e dos meus irmãos, eles sempre me incentivaram, acharam que eu tinha que fazer o que eu gostasse, assim. Aí eu resolvi encarar, assim, essa bronca e entrei mesmo, tendo esse probleminha ali inicial. Mas depois também, aos poucos, fui mostrando também pro meu pai o meu interesse, mostrando um pouco a área. As pessoas vão conhecendo também mais e vão entendendo, né, as possibilidades, enfim. Olha, foi um desafio ser primeira turma, né? Eu acho que tanto para nós quanto pros professores, acho que foi um desafio, assim, né? Eu vejo, tenho uma perspectiva bem positiva, assim, de pensar que de certa forma eu acabei auxiliando para como as coisas se desenvolveram, enfim, para todo esse processo, né? E que alguém tinha que passar por esse currículo antigo para ver que talvez ele não fosse tão eficiente. Teve bastante dificuldade, principalmente porque ele era um currículo que comportava algumas disciplinas de outras áreas, né, que foram remanejadas e que eram para ter um enfoque mais específico para dança, mas que não tiveram, enfim.
também acredito que seja difícil para os professores que dão essas disciplinas, né, e tem suas áreas, né. Então, teve essa resistência, principalmente com essas disciplinas, assim, e como tinha poucos professores também, eles precisavam dar muitas disciplinas, então acho que sobrecarregava também, as pessoas acabavam dando disciplinas que também não estavam muito preparados para dar, enfim. Mas tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que é isso, eu acho que de alguma forma eu participei dessa construção e fico orgulhosa de ver como as coisas estão acontecendo hoje em dia e de estar aqui um pouquinho do outro lado agora, né? E ao mesmo tempo, de ruim, eu penso que também me fez aprender como eu não gostaria de ser como docente, né? O que eu não faria em aula e, enfim, me construiu também nesse sentido de fazer escolhas diferentes, talvez, né? E claro, eu acho que sim, a gente teve muitos problemas de estrutura, que é uma realidade, as pessoas também ainda têm problemas de estrutura, mas acho que isso também foi avançando, né? Antigamente a gente não tinha... Tudo fechava à noite, né? Hoje em dia as disciplinas já não vão, acho que até tão tarde, mas, né, a ISEF não tinha muita estrutura para ter um curso noturno, né? Que as nossas aulas eram todas à noite, então acho que isso também foi aprimorando. Hoje já tem RU, tem janta, né? Tem coisas que já não se tinha antigamente por luta dos estudantes, enfim, de todos dos professores também. As coisas vão se aprimorando, as próprias salas de prática, né? São poucas ainda, mas já estão bem mais adequadas pro ensino da dança. Isso foi bem problemático, assim, num certo ponto, mas, enfim, alguém tinha que passar por isso, eu acredito, né? Senão... Durante a graduação eu fiz muita iniciação científica, né? Só para contextualizar assim um pouco o meu perfil também, que acabei que me voltei muito para a parte da pesquisa, assim. Mas da extensão eu participei do Paralelo 30, né? No ano de 2012, assim. Foi bem bacana, assim, foi uma experiência bem diferente, assim, que tem relação com um pouco com a área que eu trabalho, que a dança de salão eu acredito nessa vertente mais popular que se perdeu um pouco, enfim. Então foi isso que eu fui resgatar um pouco no Paralelo, essa coisa mais que também tem no meu trabalho artístico, da improvisação, do jogo, né, dessa coisa de resgatar algo, de brincar junto, de jogar, enfim. A minha pesquisa foi bem bacana, eu acho que foi bem importante para minha trajetória e foi bem crucial, assim. O meu TCC ele se chama Um Ser a Dois, uma perspectiva para dançar o tango, uma nova perspectiva para dançar o tango. A ideia surgiu dessa minha necessidade de problematizar o conceito de condução, que é bem comum dentro da dança de salão, né? Especialmente porque o homem conduz e a mulher é conduzida, enfim. E o ensino também acaba sendo muito estruturado, mulheres para um lado, homens para o outro, né? Enfim, as coisas divididas e meio mecanicista, assim, ao meu ver. E eu não concordava muito com isso, principalmente como praticante, né? E por ser mulher e por entender que às vezes pelos próprios discursos que são reproduzidos, assim, sem pensar muito, né? A mulher não faz nada, a mulher só espera a condução, enfim. As coisas começaram a meio que a me incomodar, até porque eu não sentia isso. Eu via que na minha dança não era isso que acontecia, né? Então, problematizei essa ideia e sugeri outra, né? Que seria a ideia de diálogo e que seria um diálogo capaz, né, das duas pessoas influenciarem e não ter um poder maior em cima do homem pela mulher, enfim, os dois são responsáveis pelaquela dança, né, e de estar trocando informação e que essa comunicação seja eficiente, né, e que os papéis se troquem e dê mais autonomia para que esse improviso a dois aconteça, assim, e que possivelmente chegaria a um estado, né, que é um pouco a ideia que o Merleau-Ponty traz, que é um filósofo, né, vai trazer sobre essa ideia de coexistência durante o diálogo verbal, que seria um ser a dois, né, a possibilidade de surgir essa outra coisa, e eu trago isso para a dança, principalmente para o tango, e daí a partir da minha própria experiência como dançarina e como praticante, né, que esse ser a dois seria algo construído a partir desse encontro das duas pessoas, que não pertenceria nem a mim e nem ao meu par, enfim, a pessoa que eu estou dançando,
ao mesmo tempo tem uma parte minha e uma parte da pessoa, e que acontece durante uma dança, durante aquele estado de comunicação, e que depois aquilo acaba e isso se dissolve, assim. Então, foi bem importante, porque a partir do meu TCC também eu acabei fazendo outras escolhas, né, e fui traçando outras propostas como professora depois da faculdade, né. Então, hoje em dia tenho desenvolvido o projeto de dança de salão queer, que surge dessa fonte. Meu mestrado também foi a partir desse ponto, né, de ser a dois, como que eu poderia me relacionar com os objetos sem manipular os objetos e tendo mais essa integralidade, né, e não tanto essa relação de poder, de manipulação mesmo, e como seria um diálogo, enfim. E aí fui procurando outros autores para me embasar, né, porque era outra relação, não era com duas pessoas, enfim. E essa ideia da dança queer também surge dessa... São todas frutos, né, desse TCC, que foi bem importante, assim, bem decisivo. Eu estava num projeto de pesquisa que estudava dança contemporânea, que foi a construção de um mapa artístico, histórico e cultural da dança contemporânea no Rio Grande do Sul, da professora Mônica Dantas. Né? Então eu já estava lendo bastante sobre dança contemporânea, né, ficando cada vez mais curiosa, porque a gente estava fazendo esse mapeamento dos grupos, né, do Rio Grande do Sul, então de assistir os trabalhos e conhecer aquelas pessoas. E eu tinha muito interesse em conhecer a dança contemporânea como prática, assim, porque eu gostaria de descobrir novos movimentos, ter mais liberdade para criação e descobrir outras coisas, assim. E aí que teve a oportunidade desse projeto, que não foi da universidade, mas que tinha uma relação, né, que era o Dar Carne à Memória, que era a remontagem de coreografias antigas da Eva Schuh, uma coreógrafa referência aqui no estado. Então, a gente era um processo formativo também, porque eu tinha aula com ela no início, todos os dias da semana, e depois ficou 2 vezes por semana, e além dos ensaios da coreografia, né, que eu ia dançar. Então, foi bem diferente, até porque eu tinha uma ideia de dança contemporânea, né, e achava, enfim, que era muita liberdade. Daí eu fui entender que cada coreógrafo tinha os seus procedimentos, no caso da Eva, ela tinha uma aula bem formativa, bem específica, né, para trabalhar. Então foi bem bacana, assim, nesse sentido de descobrir. Depois tive contato com a Luciana Paludo, que já tinha entrado no curso, daí começou a dar aula aqui, né, trouxe outra visão de aula prática nesse sentido. E, enfim, isso foi... meu corpo foi se apropriando disso, assim, e foi tendo mais contato. E aí depois acabei indo procurar outros espaços também, né. Já tinha bastante interesse no contato e improvisação, né, e que também para mim tem muito a ver com a dança de salão. Eles têm coisas que se parecem, outras que se diferem, mas tinha bastante interesse. Daí fui procurar mais cursos, enfim, fazer mais aulas dessas práticas, e aí fui encontrando, assim. Mas foi graças à faculdade que eu tive mais contato com pessoas, né, da área da dança contemporânea, que iam me indicando, enfim, passando coisas e tal. O curso, eu não sei se foi o que eu esperava, porque eu acho que eu não sabia muito bem o que eu esperava quando eu entrei. Mas eu acho que ele foi bem importante, porque, primeiro, ampliação de horizontes, né? Contato com os professores, com os colegas, aquilo que eu falei, tanto positivamente como negativamente também, de entender, bom, isso respeito, mas não é uma maneira que eu acredito que tem que ser, e tá tudo bem, e aí escolher qual que é a maneira que eu acho que seja mais coerente com as coisas que eu quero fazer, né? Com os colegas também teve muitos processos criativos com pessoas que eram da minha turma, enfim, tem pessoas que eu trabalho até hoje, né? No Necitra, enfim, eu sou colega da Fernanda Boff, que era da primeira turma também, então tenho um trabalho com a Bethany também, que é da primeira turma, enfim, continuo trabalhando com essas pessoas, né? Essa rede de pessoas que passou por coisas juntas durante um período. E eu acho que o segundo ponto foi essa construção de um professor, sabe? Que eu não tinha muito essa visão quando eu entrei na licenciatura. Acho que o curso me incentivou também meu lado pesquisadora, meu lado que eu sempre fui curiosa, mas assim, de botar essa curiosidade no papel, de pensar sobre essa dança, de pensar sobre a minha prática. Acho que principalmente isso, na realidade, o curso me incentivou a
estar sempre atenta ao que eu estou fazendo, ao que eu estou produzindo e de uma maneira reflexiva, assim, me perguntando se é por aí mesmo, se por que eu estou fazendo aquilo, por que essas minhas escolhas, quem são essas minhas escolhas, e aí lendo e complementando através da pesquisa, assim, teórica em dança, né, e esse lado pesquisador acho que é bem importante, assim, foi uma construção do curso, também pela minha trajetória, que participei bastante tempo da iniciação científica, né, e depois acabei indo para o mestrado. Mas tanto a minha pesquisa no TCC quanto o mestrado tem muito a ver com essa relação da prática, de eu estar criando, estar dançando, enfim, a partir da prática surgir essas questões de pesquisa, assim. E uma das professoras que super me incentivou também em relação a isso foi a Luciana Paludo, que faz os memoriais, críticos reflexivos, né? E tudo isso foi me dando uma liberdade poética de escrever sobre esse corpo que dança, de pensar sobre esse corpo e de escrever mesmo e treinar essa escrita, porque a escrita é um treino, né? Que a gente às vezes é meio trancado, mas quando eu estou escrevendo sobre uma coisa que eu faço, que eu danço, enfim, que eu estou fazendo, aquilo flui, assim, porque realmente é uma escrita que perpassa esse corpo dançante, assim, e vai se construindo, assim, né? E é bem bacana, acho que isso o curso me influenciou e continua me influenciando, assim, esse meu lado pesquisadora, enfim. 1, 2, 3, 4, teve a disciplina de produção cênica, que me marcou bastante com a Luciana Paludo, pela turma, por todo o processo, assim, que a gente viveu e também por ser uma área que eu gostava. E o TCC, obviamente, defender meu TCC, né, e passar por esse momento. Acho que o último ano de graduação foi bem engraçado, assim, porque eu já estava um pouco cansada, mas eu estava sempre aqui na ISEF, assim, acho que eu vivi bem esse momento de me despedir, assim, desse processo, desse espaço, enfim. Acho que as pessoas são especiais, né, as pessoas que passaram comigo por todo esse momento, algumas principalmente mais próximas, de maneira geral, assim, me marcam e, enfim, tenho boas lembranças, assim. Bom, o mestrado eu entrei com uma ideia de continuar pesquisando essa ideia de ser a 2, que eu já tinha me aproximado para sustentar um pouco teoricamente essa perspectiva de diálogo, do contato e improvisação, então a ideia era talvez misturar tango e contato e improvisação, enfim, eu queria fazer um processo criativo, né? Eu queria que tivesse prática. Aí eu entrei, e aí eu também já estava em outro momento de vida, já estava fazendo outros trabalhos, enfim. Tinha começado a pesquisa do Corpo Bolados, que é um espetáculo que eu desenvolvi esse ano, né? Mas que tem um videodança também de tango, com a relação do tango com o malabarismo, enfim. Eu estava conversando com a Mônica, que estava meio difícil, não estava encontrando as pessoas para fazer e tal. Eu comecei a comentar com ela uma pesquisa que eu estava desenvolvendo dentro do Necitra, né? Uma pesquisa artística dessa busca minha de me relacionar com objetos, né? E de encontrar uma dança a partir disso, que fosse influenciada pelo tango e por essa ideia de diálogo. Ela, então, mas acho que é isso a tua pesquisa. E aí eu resolvi, então, encontrar uma dança com um objeto, né? Depois eu escolhi um objeto específico, que era uma clave de malabarismo. Encontrar uma maneira de descobrir esse objeto, né? E de descobrir uma relação com esse objeto que não fosse de manipulação. Então eu tinha que sentir que eu não estava no controle daquela situação, que eu não determinava o que aquele objeto ia fazer, né? Foi um processo bem intenso, assim, de descobrir, até porque eu estava também com colegas que eram malabaristas e tinham uma outra relação, então eu tive que fui descobrindo um caminho pela dança, assim, de me relacionar com aquele objeto, a partir das sensações, de experimentações sensoriais, né? Aí fui pesquisar outros artistas que trabalhavam com objeto, alguns artistas visuais, como a Lídia Clark, a Simone Forte, que era da dança, né? Porque eu não tinha essa referência, assim, de outras pessoas. E aí fui procurando, aí em certo momento tive que me afastar também do tango, porque não tinha como eu dançar tango com objeto, né? Não era essa ideia, era descobrir que dança era essa com aquele objeto, né? E aí eu fui construindo e pesquisando sobre esse processo, relatando esse processo.
fazendo as escolhas, o que não dava tão certo, o que dava certo, escrevendo diariamente esses ensaios e esses momentos de troca com o público, que eu tive alguns, né, como eu estava no Necitra, então essa pesquisa ela ia para a cena frequentemente, porque a gente tinha um evento, né, chamado Desdobramentos, que era para mostrar pesquisas em processo, então eu pude levar ela várias vezes para a cena e voltar e reconstruir, reorganizar ou mudar coisas, enfim. Até que eu cheguei na performance, né, chamada um tango em clave, que ela acontece em espaços de passagem, assim, eu já fiz até aqui na ISEF, ali na frente, na ISEFID, né, fiz ali na frente, mas normalmente são espaços de transição, assim, da rua para dentro de um prédio, já fiz no saguão da reitoria, no saguão da Casa de Cultura, no saguão da usina, e aí eu fico por 1 hora dançando com aquele objeto, porque eu também notei que precisava de um tempo longo para isso acontecer, isso se estabelecer, e que tinha que ter improvisação, porque eu acredito que a improvisação ela é uma potência para o diálogo, né? E fui construindo, assim, e o meu mestrado fala muito sobre isso, sobre esse processo e entender também essa relação a partir desse encontro de materialidades, né? Porque a clave, enfim, é uma matéria vibrante, né? E encontrando autores que me davam respaldo, assim, para conversar sobre isso e para entender, né, um pouco como que se dava esse diálogo, assim, que é diferente de um diálogo de 2 pessoas, né? 5, 6, paraíso, inferno. Então, foi final do ano passado, até hoje eu estava me lembrando do dia, eu fiz uma prova teórica, o concurso que eu fiz era para danças populares, né? Eu fiz uma prova que tinha 10 temáticas possíveis para cair nessa prova. Eu estudei, eu queria muito passar, eu queria muito ter essa experiência aqui como docente. Eu estudei bastantinho, assim. E aí fiz a prova, aí passei, porque a prova era eliminatória. E aí depois teve uma entrevista com a banca do concurso, eu fiz essa entrevista. E aí saiu o resultado, e daí eu fiquei em segundo. Daí eu fiquei meio tristinha, porque, né, só iam chamar uma pessoa. E aí chamaram o primeiro lugar e tal. E aí eu toquei a minha vida. E aí no meio do ano eu tive então esse chamado que por algum motivo liberou então uma vaga que eu poderia trabalhar esse semestre aqui no curso. E eu fiquei bem feliz. E aí eu vim. E eu gostei muito, né, de ter essa experiência, assim. Trabalhei com 4 turmas. Trabalhei na dança, na licenciatura, com análise do movimento 2, com estudos em dança moderna e contemporânea, e trabalhei com 2 turmas de educação física na disciplina de práticas corporais expressivas. Eu tive bastante facilidade, assim, acho que foi bem gratificante, todas as disciplinas, assim, principalmente com a área da dança, tem sido um prazer enorme, assim, que ainda o semestre não acabou, ainda estou dando aula, mas tem sido bem bacana, assim, ter o contato com as pessoas, ver quem está estudando dança hoje, né, quem são essas pessoas, e poder trazer as minhas propostas, a minha visão de como que eu acho que tem que ser as coisas, enfim, esses conteúdos e a minha relação também com eles. Acho que foi bem demais, assim, até não sei muito bem como falar, assim, pra mim tem sido bem, meio mágico, assim, tá aqui, tá dando aula, tá nesse espaço que eu conheço e me sinto tão bem, porque estudei aqui 4 anos, né, e tá construindo esse outro lugar, assim. Em relação à turma de educação física, tem sempre né, a gente, enfim, é diferente, né, são universos diferentes e tal. Eu já tinha trabalhado com estágio no meu mestrado com eles, então eu já tinha uma experiência, assim, enfim, é tranquilo, assim, tem uns ruídos na relação, mas é tranquilo, assim. Mas em relação à dança, não tenho nada a falar, assim, acho que foi bem incrível, até tô curiosa, né, não sei, ainda estou terminando o semestre e vou começar a fazer a parte avaliativa para ver também como que eles se relacionaram também, porque tudo novo ainda para mim, também estou construindo coisas, né, e
e vendo o que dá certo, o que não dá certo, enfim. E colocando também nesse lugar meio experimental, assim, como docente. Eu vejo uma integralidade, uma tentativa de integrar mais os conteúdos. Eu acho que isso é bem importante, assim, de não ser tão fragmentado. Acho que na minha época era muito fragmentado, até porque eram muitos professores de outras áreas dando aulas, né, para dança. E hoje em dia o quadro docente já está maior. Eu sinto que tem essa discussão entre eles de tentar suprir essas lacunas, né, e não ser tão, minha disciplina é isso e pronto, não converso com mais ninguém, né. Não, até a escolha do currículo eu acho que ela é mais integral, pensa numa totalidade de formação. Eu acho que isso é uma mudança bem expressiva, assim, é uma das coisas que eu mais acho que mudou, assim, acho que é bem importante que tenha mudado mesmo, né? Acho que ainda se busca que seja mais ainda, né, confluente tudo, assim, para que seja uma formação bacana, mas que é difícil também, né, enfim, mas igual eu acho que mudou muito, assim, nesse sentido. Bom, pessoal, vocês viram então a opinião da Paola nesse semestre aqui que ela está dando aula. E agora, Paola, a gente tem uma surpresa para ti. Tu vai ver o que a turma falou das tuas aulas. A gente fez algumas gravações, olha aí. Tudo muito bem organizado e estruturado, e as propostas eram sempre muito boas. Muito bom ter um professor diferente, né? E ela trouxe muitas propostas diferentes, coisas que ela já trabalha nas aulas fora daqui, ou coisas de pesquisa, como as aulas sobre os objetos, e a pesquisa dos objetos foi uma das coisas mais marcantes dessa disciplina, assim. Gostei muito mesmo das aulas, ainda mais sobre essa ideia da dança criativa, porque abriu muito nosso olhar para uma dança que é diferente, que é pensada de uma forma diferente, e que isso acrescentou também muito para as minhas aulas mesmo, para o meu ser professor, para as aulas que eu dou para as minhas crianças. Eu achei as aulas da Paola muito legais, muito especiais, diferentes das outras aulas que a gente tem aqui na ESEF. Realmente teve uma visão mais voltada para a escola, eu achei, pelo menos. Muitas atividades eu pude usar no PIBID e é legal ter um professor que meio que saiu daqui e então entende mais ou menos como funciona o curso e como é ser um aluno do curso. Isso eu achei muito legal. Então, eu achei que as aulas do Falança vêm acrescentar para o nosso curso. Acho que veio dar um novo ar, assim, pra gente, e as aulas foram muito criativas, foram muito proveitosas. Paola, eu não queria que você saísse mulher, porque eu gostei muito das suas aulas, de verdade. Obrigada, Paola, a gente te espera de volta como professora. Foi muito bom esse período contigo e nos veremos nesse caminho aí da dança. Paola, volte algum dia, por favor. Não desista de tentar, sei lá, ser professora de uma faculdade, porque tá muito boa nisso. Paola, foi muito legal as tuas aulas, vou sentir muita tua falta como professora, como pessoa, porque tu é muito, como eu posso dizer, sensível e tu acolhe muito bem a todos e muito calma, então foi muito legal essa experiência contigo. Obrigada. Bom, pessoal, então essa foi a nossa querida professora Paola. Foi muito bom, Paola, ter aula contigo esse semestre. A Paola, assim, tem umas ideias geniais, assim, que, nossa, na aula, assim, a gente, nossa, como é que ela consegue? Ela conduz muito bem e eu fiquei muito impressionada porque pouco tempo faz que tu se formou, então a gente fica, nossa, será que quando a gente se formar a gente vai ter uma criatividade também? Né? A gente fica com dúvida, mas enfim, foi muito gratificante, muito bom esse semestre. Então, para encerrar, conta pra nós agora onde é que tu vai estar, que tu tá dando aula, teus projetos, teus espetáculos. Bom, agora eu tô fiz orientação cênica de um espetáculo que tá circulando, que é o Espaço Arcabouço, do Gabriel Martins. É um espetáculo de malabarismo que dialoga com a dança, então toda a parte de orientação cênica fui eu que fiz. Eu continuo dando aula no Gafieira Club, que é uma escola de dança de salão. Trabalho, também faz parte do Necitra, né, como eu comentei, e a gente tem
a ocupação da sala 400 da usina do gasômetro, que é onde provavelmente eu vou desenvolver oficinas de dança de salão queer no ano que vem, provavelmente terça-feira à noite. E também faço parcerias com o Espaço Zuanil, que é um espaço de arte, que tem um trabalho com criança, né, e adultos, enfim. Mas no verão vou estar desenvolvendo atividades mais com criança, pensando nessa dança 2 como uma possibilidade de jogo e de criação, enfim, para trabalhar mais a parte lúdica, assim, com as crianças, assim. E acho que é isso. Deixa um recado, então, Paola, para o pessoal que segue no curso e para quem tem vontade de conhecer e que ainda não conhece o curso. Sigam, para quem está no curso, tem que ter sensibilidade, tem que ter criatividade, tem que ter disciplina, tem que estar disposto a vir a fazer, tem que sim querer fazer prática, tem que sim, né? Dança não é só pensar, ou dança também não é só fazer prática, né? Tem que ter esse meio campo, assim. Para quem não conhece o curso, sim, são feitas aulas práticas e sim, são feitas aulas teóricas, né? E que tudo isso se complementa, a gente pensa nessa totalidade do corpo, né? A gente não divide esse corpo não é fragmentado, ele é íntegro, né? E a gente está em constante processo de aprendizagem e de, enfim, de trocas e de experiência. Eu acho que o meu grande objetivo, como eu falei já na turma de vocês, é levar a experiência para as pessoas, é que as pessoas de alguma forma se mobilizem com as coisas que eu estou falando, se toquem, enfim, que é a minha filosofia, assim como docente. Então, eu acho que quem for fazer dança ou quem está aqui no curso tem que de fato se entregar para esse momento, para esse espaço, para as relações, para as pessoas e estar aberto a aprender e estar disposto também, né? Tem que estar disposto a querer estar aqui, enfim. É isso. Então, mais uma vez agradecendo, muito obrigada, Paola, te admiro demais. Obrigada pela experiência, pela troca e uma lembrancinha pra ti do Figuras Urbs. Ai, que lindo! Muito obrigada! Eu que agradeço. É isso, pessoal. Até o próximo Figuras Urbs. Um beijo, até mais.